Fala meu povo, fala minha pova! Estamos aqui de volta para tentar mostrar para vocês um tema de hoje que atrapalha toda a cabeça do brasileiro. Nós brasileiros não estamos acostumados a trabalhar com a informação na forma de gráficos. E gráfico é uma forma de linguagem que aparece muito no Enem, muito nos grandes vestibulares. Entre esses grandes vestibulares nós temos a FUVEST, a Unicamp, que cobra muitas características de um gráfico. Um gráfico, pessoal, nada mais é do que uma informação dada em dois eixos. Ou seja, de um certo ponto de vista, você tem duas informações. Por exemplo, nós temos aqui um gráfico. Eixo, eixo. Se eu escolher um certo ponto desse gráfico, esse gráfico vai me apresentar duas informações. Está aqui, ó. Então, neste pontinho que eu vou chamar de ponto P, eu tenho a informação no eixo horizontal e a informação no eixo vertical. Tá aí. Agora você me pergunta, mas o que está no eixo horizontal, o que está no eixo vertical? Sei lá, poderia ser, por exemplo, o consumo de açaí. Você saiu aí com a galera para tomar um açaí, e esse açaí junto com frutas. Então eu tenho açaí e frutas. Essa informação diz que a pessoa, no ponto P, ela consumiu um bocado de açaí, então ele pegou aqui, ó, alguma coisa de açaí, que eu vou chamar de açaí da pessoa P, e ele também consumiu, junto com aquele açaí, as frutas da pessoa P. Tudo bem, galera? Agora, nós temos alguns extremos, por exemplo, o chato. O chato é aquele que vai sair para tomar o nosso açaí e chega lá e fala, não gosto. Então, o chato está aqui, ó. Esse ponto aqui, toda vez que um gráfico cruzar um dos eixos, cruzou esse eixo, ele vale zero no outro, ou seja, esta pessoinha que está aqui é a pessoa que a hora que chegou lá para tomar o nosso açaí, falou, não gosto de açaí, quero só frutas. Então essa pessoa aqui, ó, que eu vou chamar de pessoa 1, é puramente fruta. Então ela não tem açaí. O açaí dela vale quanto, gente? Vale zero. Aqui presente. Agora, tem o louco por açaí. O louco por açaí, que acha que açaí é só sobremesa, depois engorda e vira uma baleia, é a pessoa 2. Que chega lá, ele gosta tanto de açaí que ele quer zero de fruta. Lembra lá, ó? Cortou um eixo, vale zero no outro. Então, esse aqui, ó, é o açaí 2. A fruta, naquele caso, vale zero. Para nós, na física, na mecânica, nós vamos representar em gráfico um daqueles elementos que nós havíamos falado do passado, que era o espaço, a velocidade e o deslocamento. Preferencialmente, aqueles que apresentam uma função. E aqui nós temos, então, presente as duas funções do movimento uniformemente variado. Aquele movimento onde a aceleração era constante. A função da velocidade pelo tempo, a função da posição pelo tempo. Então, aqui a velocidade depende do t, aqui a posição depende do t. Neste caso, então, gente, nós temos um dos gráficos mais famosos no Enem, na FUVEST, na Unicamp, na Unesp, nos grandes vestibulares, que é o gráfico VT. E por que um gráfico VT é famoso, ó, Magal? Bom, ele é famoso porque ele permite a gente saber várias coisas. Permite saber a velocidade, permite saber a aceleração, permite saber o deslocamento, permite até classificar o movimento. Veja, informação, informação. Então, por exemplo, nós temos algo assim, ó. Nosso gráfico, ó. Fez isso e depois ele fez isso. O que eu tenho como informação aqui? Ponto de saída. Neste ponto de saída, ó, aqui é puramente o quê? Puramente velocidade. Então, aqui eu tenho a velocidade inicial. Nesse instante, 0, para t igual a 0, ele só tem velocidade. Essa velocidade é negativa, o movimento era, lembra disso? Era retrógrado. Você tem um movimento progressivo, se a velocidade é positiva, retrógrado, se a velocidade é negativa. Nesse instante aqui, pessoal, ó, no instante t1, a velocidade vale 0. Então, nesse momento aqui, v1 igual a 0, ou seja, o corpo entra em repouso. Depois ele vai subindo, subindo, chega no ponto de velocidade máxima, em t2, e depois regride de novo, só que o movimento ainda é progressivo, velocidade positiva, até chegar no ponto 3, onde nós temos a sua velocidade igual a 0, novamente. Bom, nesse caso, o que é importante nós sabermos? Duas coisas. Primeiro, a velocidade positiva
Velocidade negativa, para cima ou para baixo? Para cima, positiva, ele é progressivo, para baixo, ele é retrógrado. Ele tinha velocidade e aqui ele perdeu. Então, nesse trecho, o movimento é desacelerado. Ele sai do repouso, então o movimento para sair do repouso aqui é acelerado. Ele volta para o repouso, que aqui em V3 a velocidade também é zero. Então, nós temos de novo um movimento desacelerado. Classificamos o movimento. Bom, a velocidade é só você olhar. Você sabe do gráfico aonde vai estar V1, V2 e V3. Então, são as informações que você deve buscar no eixo da velocidade. Aí você pergunta assim, Magal, como é que eu faço para achar o deslocamento? O deslocamento, gente, ele é numericamente igual à área do gráfico VT. Então, se eu tiver aqui, ó, quero saber o deslocamento nesse instante, ou entre esses instantes, melhor dizendo, nesse intervalo de tempo. Para eu saber qual é o deslocamento nesse intervalo de tempo, eu devo calcular esta área aqui, ó. Então, sabemos que a área é numericamente igual ao deslocamento do corpo entre os instantes 1 e 3. Daqui até aqui, nós achamos quanto que é esta área, quanto que é esse deslocamento. Bom, seguindo, gráfico S por T. Xi, olha o gráfico S por T. É uma função de segundo grau. Então, a matemática diz que uma função de segundo grau é uma parábola. Logo, o gráfico S por T é algo assim, ó. Jesus Christ, help me. Olha lá. The house is salvation for us. Olha aí que nós temos. Uma parábola. Os pontos importantes para saber desta parábola. Este ponto, que é o ponto de partida. Este pontinho aqui, ó, que eu vou chamar de T1. Este pontinho aqui, ó, que eu vou chamar de T3. O que acontece nos instantes T1 e T3, Magal? O corpo desaparece? Não, ele está na origem. Ele tem S igual a zero. Então, em T1 e T3, é o momento em que ele está na origem da sua trajetória. E muito importante a gente saber que no instante T2, ele deixa de descer e começa a subir. Então, nesse instante T2, ele vai ter velocidade igual a zero. Então, a velocidade dele vai valer zero naquele momento. Boca da parábola para cima, aceleração maior que zero. Sinal da aceleração é maior que zero. E o último gráfico que nós devemos saber é o gráfico da aceleração pelo tempo. Aceleração sempre constante no move. Olha aqui, ó. A1, sempre constante no move. Se for positivo, né? Ou A2, se for negativo. Ó, então eu tenho instante, aceleração para dois corpos. Aceleração positiva e aceleração negativa. Lembrando para vocês que a variação, ou melhor dizendo, a variação da velocidade no tempo é a aceleração. Para nós aqui, se eu analisar esta áreazinha do gráfico AT, a área vai ser igual, esta área aqui, ó, a variação da velocidade. A área, nesse caso, é numericamente igual à variação da velocidade do gráfico. Então, nesta aulinha de hoje, vimos os 3 gráficos importantes do movimento uniformemente variado. Peço a vocês que se prendam nisso, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima.